Você me pergunta, qual é o melhor sotaque do Brasil? E eu te digo, o seu, o meu, o nosso, o de todos nós. Embora haja muitas opiniões a respeito deste tema, precisamos compreender cada vez mais as diferenças que nos unem pela forma de falar. O sotaque conta a história dos nossos antepassados, dos mais próximos aos mais distantes, que vieram de outros países e se instalaram em todas as regiões do nosso imenso Brasil, somando à língua indígena todas as características culturais, hábitos, um novo jeito. Por isso, pela forma de falar, conhecemos um pouco da história de cada região. A língua portuguesa foi ganhando novos contornos. Aqui no Sul, nosso jeito de falar cantado. No Rio, o chiado, o mineiro com a sua fala arrastada e por aí vai. A língua é dinâmica, ou seja, pouco a pouco ela vai sofrendo transformações naturais. Um exemplo disso é a convivência com pessoas que se mudaram para uma determinada cidade e acabam criando uma nova forma de readaptar aquele sotaque. Aqui em Curitiba, por exemplo, aconteceu isso com a vinda de muitos paulistas e pessoas de fora. O nosso leite quente já não é mais tão quentinho assim. E dessa forma, nós vamos nos apropriando do jeito do outro, trabalhando com o colorido da língua, e isso faz com que a língua se torne, sim, algo de muito valor. Penso que quando nós temos essa característica bem trabalhada no nosso coração, nós podemos administrar o respeito e a valorização por cada jeito diferente de falar que não seja o nosso. Existe um termo que é o etnocentrismo, quando nós tendemos a achar que as coisas da nossa região são melhores do que das outras regiões. E isso também envolve o sotaque. Nós temos muitas vezes preconceito com o sotaque porque nós vemos ali coisas que nós desconhecemos. Saber valorizar essas características faz com que nós possamos nos aproximar mais das pessoas de uma forma natural. Quando nós recebemos em nossas cidades pessoas de fora, é importante valorizar, respeitar, procurar entender o que esta pessoa, esse convidado, traz na sua história e como que ele conta a história de vida e até mesmo dos seus antepassados pelo seu jeito de falar. Eu percebo aqui mesmo na região, muitas pessoas vindo dos outros países da América do Sul, então o espanhol vai ganhando um pouco mais de atenção, aqui no Sul especialmente, e eu tenho alguns clientes que me procuram por falar em espanhol e terem dificuldade muitas vezes de serem bem compreendidos. Isso acontece em qualquer língua, mas nós precisamos analisar se o problema é a outra língua ou já na sua língua natal, ou seja, na sua língua materna, existe também uma dificuldade associada ao falar muito rápido, ao não pronunciar muito bem os sons, e isso tudo acaba impactando na forma como esse sotaque é percebido em uma outra região. Quando você está no seu contexto, todos entendem, é mais fácil entender. E aí, quando você vai para uma outra região e não fala com clareza, pode ser que você tenha esse problema. Você também já deve ter percebido que ao assistir um filme e tentar prestar atenção bem na pronúncia de cada ator, você consegue entender com mais facilidade alguns e com menos facilidade outros. Isso é normal. O fato é que em todas as línguas nós precisamos falar muito bem. A clareza facilita a compreensão e é uma característica que também aproxima ou distancia as pessoas num bate-papo, numa conversa ou numa apresentação em público. Agora, como fonoaudióloga, eu sempre recebo pessoas que chegam no meu consultório pedindo: Cida, não quero mais ter sotaque, quero falar com nada de sotaque. Em que situações que isso é relevante? Então, por exemplo, se você é ator e vai encenar uma determinada peça em que no texto você interpreta uma pessoa que
enfim, o inglês, um lorde, seja lá quem for. O fato é que se você tiver características muito marcantes no seu sotaque, isso pode prejudicar, porque o sotaque pode chamar mais atenção do que seu próprio texto. Isso não acontece só com atores. Então, se você tem uma característica no seu sotaque que fica muito em evidência e as pessoas o tempo todo acabam ou brincando em relação ao seu jeito de falar, ou você se sente constrangido de falar do seu jeito, com o seu sotaque, aí é hora de atenuá-lo, jamais tirá-lo totalmente. Não tem que ter essa preocupação de dizer, não, eu tenho que falar sem sotaque. Por que falar sem sotaque? Vai falar sem história? Nós temos que contar a nossa história, não tem como. Só que neutralizar um pouquinho alguns sons pode facilitar a vida de muita gente. Quer um exemplo? Mais um exemplo aqui de Paraná e São Paulo. Nós temos o R retroflexo, que é muito comum em várias regiões do Paraná e também do interior de São Paulo, que é o porta, carta, verde. E o que acontece? É um R gostoso, ou seja, a língua faz uma retroflexão para trás e caracteriza esse som que acaba ficando um R que eu brinco, é um R gordinho. E esse R, ele acaba atrapalhando algumas pessoas porque se sentem constrangidas. É aquela história do etnocentrismo em que uma pessoa chega num determinado lugar e acaba sendo rejeitada por conta do seu sotaque. Você pensa que isso não acontece? Acontece muito mais do que você imagina. Um exemplo é esse R, um professor universitário. Ele vai lá, vai dar uma aula e acaba se incomodando muito com as piadinhas, com o jeito que muitos alunos acabam lidando, chamando de caipira e tal. É desrespeitoso pensar dessa forma, sem dúvida alguma, mas é preciso também compreender que se esse R te atrapalha, é muito mais fácil você atenuá-lo do que estar o tempo todo sofrendo o impacto dessa rejeição. Mas veja, quero aqui reforçar, em casos muito específicos, isso é importante fazer. Quando o som está chamando mais atenção do que o que você estiver falando, combinado? Se você tem esse problema de o ruído que causa o seu sotaque ser, enfim, maior do que o que você vai dizer, pode dar uma melhoradinha nele. O pessoal de televisão hoje não precisa não ter sotaque, muito pelo contrário, é desejado um pouquinho do sotaque de cada região, mas não pode ser muito pela mesma razão, para não criar esse ruído da pessoa ficar ali embalando seus ouvidos com o sotaque de alguém lá de cima, do Nordeste, do Ceará, de Natal, enfim, de qualquer região que seja diferente da sua. Ou aqui no nosso clima mais frio, com esse nosso jeito bem tradicional de falar no Sul. Dessa forma, eu proponho o seguinte, uma reflexão em relação à redução do R retroflexo. Se quer aprender como é que é agora, essa minha conversa é com quem tem esse problema. Então, por exemplo, se você fala porta, observe o movimento que a sua língua faz quando fala ar. Ela vai para trás, não vai? Então, essa retroflexão caracteriza esse som. Nós precisamos mudar o movimento da língua. Como assim? O nosso cérebro é mapeado. Na área de linguagem, nós temos lá, toda na parte motora, todo ponto articulatório de cada som. Então, quando você vai falar, por exemplo, porta, você não precisa pensar onde é que se coloca a língua. Você já tem lá o que a gente chama de engrama, que avisa exatamente qual é o movimento que sua língua tem que fazer. Se quer mudar esse ponto articulatório, você precisa conversar aqui em cima, mandar uma informação dizendo, olha, a partir de agora eu quero exercitar um outro jeito de falar o R, que aí vai ser um treinamento diário até que lá em cima a informação seja captada, recebida e transformada. De que forma? Você vai fazer então, por exemplo, um ar para sentir o movimento e depois você vai fazer um outro R. Vamos passear lá no Rio Grande do Sul fazendo ar, quase um exercício de voz, mas para você perceber que num a língua vibra e no outro a língua ela
vai para trás. Então veja, ar, 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 e você vai repetindo isso. Então imagine aqui um ar com 4 R's, ar. Quando a sua língua conseguir entender esse movimento, é lógico que você não vai sair falando desse jeito, mas você vai reduzir esse R. Então você vai falar ar, ao invés de 4 R's, coloca 2. Ar, 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 ar. Depois você coloca um R, ar, 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 ar. Ele fica numa posição neutra. O que é muito comum, a pessoa que tem esse R retroflexo, fala porta, começar a falar porta, se apropriando do sotaque do carioca e também de outras regiões. Não dá certo, porque quando a pessoa relaxa, ela vem logo com porta, porque e sem perceber. Dá muito trabalho simplesmente impostar um jeito sem exercitar o movimento da língua. Nós temos que compreender o que está por trás da pronúncia de determinados sons. Reforço aqui, só vale trabalhar esse som quando você tem uma razão bastante específica. Se você trabalha em televisão, se você é repórter de TV ou trabalha com informações que precisam vir em primeiro plano sempre, aí vale a pena trabalhar e também tirar um pouco o peso dessa relação entre falante e ouvinte, chamando atenção muito para um determinado som. Se você quer organizar um treinamento diário para reduzir o R retroflexo, eu te sugiro o seguinte: faça o treinamento do ar, 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 ou seja, sai do retroflexo, vai para o 4 R's, 2 R's, 1 R. Depois faz a mesma coisa com as outras vogais. R, er, er, er. Ir, e aí vai embora. O importante é você, no início, lá no A, colocar o R retroflexo. Depois você esquece dele, tá bem? Muito bom. Acabou de fazer essa ginástica do R, o que você deve fazer? Pegar uma lista de palavras, pode entrar num site de notícias, alguma coisa assim, você vai pegar as palavras onde esse R aparece. Então, bem isso, né? Carta, carne, enfim, e você já vai colocar lá. Você olhou, bateu o olho na palavra, você vai fazer lá, então, carta. Opa, mas não vai sair falando desse jeito. O que você vai fazer? Reduzir para 2. Carta, carta. Muito bem. Lembre-se de não querer mudar o som sem ter o movimento da língua. A língua bate lá em cima, ela vira quase que um H lá em cima. Car. Dá uma sopradinha e resolve esse som. Depois que você treinou com as palavras, passe a treinar frases, ou seja, você pode até inventar algumas sequências. Eu tenho uma frase que você pode treinar que é assim, ó: a porta do quarto da Roberta e do Bernardo é verde e vermelha. Então agora você vai falar: a porta do quarto da Roberta e do Bernardo. Bernardo tem 2 sons ainda para você exercitar. É verde e vermelha. Aí vai treinando e a tua língua tem que sair correndo atrás. A porta do quarto da Roberta e do Bernardo é verde e vermelha. E assim você vai exercitando. Conseguiu falar isso com facilidade? Você vai fazer a mesma coisa, uma leitura normal, sentindo que tem mais controle sobre todas as posições. Tem ainda o som do mesmo, biscoito, enfim, quando o carioca precisa colocar esse som do S no lugar. Ao invés do X, colocar o S. Então, você vai falar biscoito, biscoito. É quase uma morte certa, hein? Pedir para um carioca fazer uma coisa dessas, mas em alguma situação, quando for necessário, dentro daquilo que nós nos propomos a reduzir quando necessário, vale a pena fazer o mesmo processo. Começa com o som isolado, depois com as palavras, frases e, lógico, manda mensagem no WhatsApp, vai vendo como que você vai conseguindo melhorar a sua performance desse treinamento. Boa sorte!
Aí nós temos também aqui no Paraná o E, que ele é bem do telefone, que nós podemos reduzir para I, mas hoje isso já está mais fácil para a maioria das pessoas, não pode ser uma coisa forçada. Se você vai falar telefone, veja, não precisa levantar a palavra, mas telefone. Quando nós vamos falar povo, o O ele pode reduzir para U, é como se fosse um O pequenininho, ao invés de falar estado, estado. Veja que eu tiro a força, tiro o cantado da região. Quando precisa trabalhar isso? Somente quando você tiver ruído na sua fala. Gosto de ficar reforçando isso porque o sotaque tem a ver com as nossas origens e não vejo sentido algum essa conversa existir se não fosse pela necessidade de realmente transformar e tornar a fala mais produtiva em determinadas situações. Fica aqui a minha mensagem para você. O sotaque é a sua história e você pode contá-la com muito orgulho e satisfação, sem medo de causar grandes confusões para ouvidos menos acostumados. A grande questão é ter o bom senso de saber qual é o momento que você deve trabalhá-lo ou não. Gostou desse vídeo? Deixa aqui embaixo os seus comentários e vamos conversar mais a respeito. Muito obrigada pela sua atenção.